Mais um episódio. O caso do deputado do PT, Renato Freitas, tem novas imagens e câmeras de segurança divulgadas. Agora tem pessoas apontando que o Renato que começou a agressão que viralizou na internet. Será que é verdade? Vamos perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Então, Dai, vamos lá. Novas imagens para serem mostradas. O que essas imagens mostram? Diz pra gente. Opa, quase não consigo tirar meu. Pois é, Sofia, eu peguei um paninho, porque no final o pessoal vai me perguntar se é para passar pano ou não, né? E digam aí vocês, que está aqui no chat, se é para passar pano ou não para o Renato. Mas vamos lá, a gente começa mostrando as novas imagens. A gente já fez essa cobertura sobre o caso de agressão que envolve o deputado do Paraná, deputado estadual, Renato Freitas. Isso aconteceu na véspera da Consciência Negra, no dia 19, em Curitiba, quando ele foi, de acordo com o Renato, agredido verbalmente, depois fisicamente, por um homem que estava na rua com mais duas pessoas. E depois disso, ele revidou essa agressão e as cenas viralizaram, né? Passou pelo Brasil inteiro. E a gente tem algumas questões que foram levantadas até então. O Renato aponta racismo, violência e cenas que foram divulgadas ontem, hoje está repercutindo no Brasil inteiro. Ela aponta que o Renato ele teria começado essa briga. E aí, Sofia, eu vou te pedir para colocar o vídeo do G1. Na verdade, não precisa colocar o vídeo do G1 agora, porque eu já vou trazer um ponto aqui, que é o seguinte. Essa cena está sendo divulgada por pessoas ligadas à extrema-direita e à direita, inclusive um rapaz, né, o rapaz que foi agredido, ele agora aparece um advogado que diz que vai representá-lo. E são pontos assim que a gente precisa entender antes de ver a imagem, porque aparentemente, pela temporalidade que essas informações foram divulgadas e pela disposição dos pedidos de cassação, da quantidade de pessoas abordando aí esse outro rapaz que está envolvido no inquérito policial, que pode ou não ser vítima, fica o questionamento sobre interesses por trás dessa informação, desse cenário. Dito isso, agora eu vou te pedir, Sofia, para trazer a imagem, por favor, que mostra como tudo começou. É uma câmera de segurança na entrada do estacionamento onde a briga teria começado. As imagens mostram o deputado estadual Renato Freitas caminhando pela calçada, usando um casaco e acompanhado da companheira dele, quando um carro prata dá ré para sair de uma garagem, no centro de Curitiba. A câmera de segurança registra no relógio 9h11 da manhã do dia 19 de novembro. Renato atravessa a rua e o carro entra em outra garagem. Segundos depois, Renato e o assessor voltam para o outro lado da rua e começa a confusão. Em outro ângulo, é possível ver quando o carro estaciona na garagem. O motorista, Wesley de Souza Silva, desce e a briga começa. Já nesta outra imagem do lado de fora, o relógio marca 9h12 da manhã. É possível ver também a briga. Depois, Renato Freitas e o assessor dele voltam para o carro. O Wesley, que está vestido de preto, aparece novamente nas imagens. Não é possível ouvir o que eles dizem. Foi pouco tempo até que companheira, o assessor e o deputado estadual Renato Freitas entram no carro. O rapaz de preto se aproxima e o carro vai embora. Então, Sofia, são imagens que são justificadas pela defesa do Renato de Freitas. Para começar, eu acho que a narração, e sim, gente, qualquer pessoa, não se preocupe que eu não iria trazer do tal advogado que está viralizando por aí, que eu não vou nem citar o nome para não dar visibilidade para ele, porque a narração é muito agressiva com o nome dele, assim, várias imagens, como se a imagem fosse dele, não da câmera de segurança, e um tom de, olha o que Renato fez. Não, a gente não gosta de programas policiais, aqui a gente não vai mostrar isso. E aí a defesa do Renato, inclusive está na matéria do G1, propôs a defesa, informa o seguinte, que depois de
de Renato, o advogado Edson Abdala, que representa o advogado, fala que o rapaz quase atropelou Renato de Freitas, entre aspas. Ficará muito claro que o deputado foi agredido verbalmente e fisicamente. A agressão começou quando o deputado atravessava a rua acompanhado de sua companheira, momento em que o agressor quase os atropelou. Diante disso, o deputado apenas pediu respeito aos pedestres. Foi então que o agressor abaixou o vidro e iniciou insultos racistas e agressões verbais gravíssimas. E é nesse contexto que tudo se desencadeia. Ele também informa que, após uma breve e já encerrada discussão, o deputado retornou ao carro. Em seguida, o agressor, acompanhado de mais 2 pessoas, passou a correr pelas ruas em perseguição ao deputado Renato. Quando o semáforo fechou, as agressões continuaram. Um deles já estava filmando e pouco depois o vídeo foi publicado em uma rede social da extrema-direita. Em menos de 2 horas, diversos pedidos de cassação do mandato do deputado Renato estavam protocolados. Portanto, a polícia certamente conduzirá a investigação necessária para esclarecer os fatos e separar o joio do trigo. Essa é a defesa do deputado Renato. Eu particularmente espero que, de fato, o judiciário, primeiro a polícia, depois o judiciário, trate com respeito, mas, dado o histórico do Paraná, eu não sei se eu preciso, de fato, se eu confio, de fato, em uma resposta respeitosa tanto da polícia quanto do judiciário. Eu vou falar aqui que o Renato, antes mesmo de ser vereador, gente, ele já relatava como candidato a vereador que ele foi agredido pela polícia com balas de borracha. Depois, como vereador, ele acessa uma igreja num processo, né, para demarcar, olha, essa igreja aqui era da população preta que foi tomada, e ele sofre um pedido e sofre a cassação como vereador, se torna deputado, sofre diversas violências consecutivas na Câmara de Deputados. E ainda um pedido de cassação que foi à frente, de suspensão também, que passou à frente no judiciário. É difícil a gente acreditar que o judiciário vai, de fato, ser imparcial, porque não é, né, Sofia? Dito isso, vamos lembrar um pouquinho de quem é o Renato, por gentileza, porque a gente precisa lembrar quem é o Renato de Freitas. Olha o tipo de enfrentamento necessário que o Renato faz dentro dessa Câmara de Deputados. Por favor, Sofia. Hoje, nessa casa, me deparei com a notícia de que o deputado do Partido Liberal, Ricardo Arruda, defensor da pena de morte para aqueles que cometem crimes, ele mesmo é um assíduo cometedor de crimes. E quem diz isso, que o Ricardo Arruda é um criminoso contumaz, não sou eu, Renato Freitas. É o Ministério Público do Estado do Paraná, que ajuizou uma ação penal contra ele por conta de crimes de improbidade administrativa, especialmente a rachadinha. E vejam só, mais de R$1 milhão desviados. Segundo o Ministério Público, Ricardo Arruda teve compras em estabelecimentos nas cidades de Berlim, Frankfurt, na Alemanha, em Praga, na República Tcheca, em Viena, na Áustria, em Veneza, Milão, Pisa, Florença e Roma, na Itália. E há também registros de compra de passagens aéreas, de dólar, de euro, tudo nas suas viagens internacionais. Até mesmo Airbnb em Nova York, com dinheiro público desviado. Roubo, portanto, crime. Ele que sobe aquela tribuna para pedir a morte todos os dias dos ladrões de galinha, o faz não para acabar com o crime, mas para monopolizar o crime. Não faz para que as pessoas dos bairros sejam punidas pelos seus erros. Ele o faz para que o holofote da criminalização recaia nas ruas de terra, nos barracos de madeira. E a população acredite que, entrando armado nas favelas,
as tropas vão garantir a paz, a justiça, a honestidade. Quando sabemos que para garantir a paz, a justiça e a honestidade, essas tropas tinham que entrar nos condomínios fechados dos bilionários que desviam o dinheiro do povo e enganam o povo a partir dos cargos que exercem dentro da estrutura de Estado. Mas digo ao Ricardo Arruda e a qualquer outro, é possível enganar muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo, mas é impossível enganar a todos por todo o tempo. E a máscara de honestidade do Ricardo Arruda, assim como os seus correligionários partidários, está caindo. O rei está nu e vemos a sua verdadeira face, cruel, abjeta, desonesta, dos defensores da morte, dos perpetuadores da desigualdade, dos corruptos tradicionais brasileiros. Eu, aqui nessa casa, pedirei a cassação do Ricardo Arruda. O pessoal aqui está no chat, que homem, senhores, que homem. Eu falo uma coisa, eu fico arrepiada, verdadeiramente arrepiada com essas falas. E são diárias, sabe? Toda vez que o Renato sobe no plenário, ele sobe para defender direito da população como um todo. Então é violento que faz. Sim, Sofia. Dai, eu quero mostrar um vídeo que a gente mostrou ontem, do Renato descrevendo como é que começou a agressão. Daí a gente vai ver de volta aquele vídeo do G1 que eu quero apontar umas coisas. Olha como é que o Renato descreveu como começou a agressão antes de vir à tona esses vídeos das câmeras de segurança. Salve, família. Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo. Infelizmente, o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança. Do ensino fundamental, do campinho, da rua. Racismo, humilhação e injúria. Violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo, não inveje um homem violento. E nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua e o cara tocou o carro em cima de nós. Para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder. Ou sei lá o quê. E daí eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar. Saiu do carro e veio para brigar, filho. Tá, então o que ele descreve? Ele estava atravessando a rua com uma amiga, o cara tocou o carro em cima dele, ele só olhou, o cara saiu do carro já xingando pra brigar. Vamos ver de volta a imagem lá do G1? E lembrando, ele deu essa descrição antes desse vídeo vir à tona, tá? Nem vou colocar o áudio só pra gente ver, ó. Tá aqui, ele com a amiga. Um detalhe, tá? O carro estava dando ré, então viu que eles estavam passando. Atravessando a rua. Vamos lá. Toca o carro em cima deles. Olha só, quando eles estão atravessando a rua, toca o carro em cima deles. Olha, o Renato nem olhou, diz que só olhou, ele gesticulou e o carro entrou. Ele foi pra cima do cara? Não. Agora, quando muda... Ok, começou ali, o cara já tinha saído de dentro e aqui, ó, eles já saem do carro gritando, indo pra cima do Renato. Então é exatamente o que ele descreveu. É exatamente o que o Renato descreveu. Gente, desculpa, eu não sei o que mudou. Eu vou concordar com você, Dai, não vou falar o nome do advogado, até porque o advogado é um cara que está tentando se promover, ele já está defendendo outras pessoas aí da extrema-direita, ele vai virar candidato, então não vamos dar palco para ele. Mas o cara não se deu conta de que ele deu para a defesa do Renato um vídeo que prova tudo que o próprio Renato falou. O cara tocou o carro para cima dele quando ele estava atravessando a rua e saiu já do carro querendo briga. Vocês estão entendendo? Eu não sei como esse vídeo complicou a vida do Renato, pelo contrário, só confirmou tudo que o Renato tinha falado. Gente... Isso, você queria trazer uma coisa, para quem fala assim, mas ele não devia ter dado margem. Eu acho que um copo quase cheio, ele transborda com uma gota.
E aí eu Exato. preciso reforçar que a gente vê o Renato sofrendo, inclusive eu faço uma correção aqui, eu falei que o Renato, desde antes, né, de ser vereador, ele já sofria com violência, e o Júlio comenta aqui no chat, desde criança. E sim, nós, corpos negros, sofremos violência o tempo inteiro. O Renato passou por violência o tempo inteiro na sua vida. Então, tem um momento que cansa. Tem um momento que um xingamento, você aguenta absolutamente tudo, inclusive levarem cães farejadores para dizer que você pode ter ou não algum entorpecente dentro da Câmara, no lugar do seu trabalho. Mas um momento de um xingamento, você pode, de fato, perder a cabeça. E sim, racismo é crime. A gente precisaria pensar sobre isso, Sophie. Fique à vontade. Pois é, o Renato descreveu o vídeo. Mais do que descrever o vídeo, ele descreveu o vídeo antes do vídeo ser divulgado. É pra vocês verem como é que é, porque descrever o vídeo depois que o vídeo já foi divulgado é muito fácil. Não, ele descreveu o vídeo antes do vídeo ser divulgado, para ver como ele não está mentindo. E o tal advogado que veio com esse papo aí, é muito engraçado como eles criam provas contra si mesmos, porque de novo, eu não vou colocar aqui porque eu não quero dar palco para esse advogado aí. Mas, antes dele assumir a defesa do cara que participou aí dessa briga com o Renato, ele postou um vídeo dizendo que o cara tinha acabado com o Renato na briga. E daí depois que ele assumiu a defesa, de repente, ai não, meu cliente foi espancado. Tipo, ele mudou completamente. Gente, ainda tem na internet. Eu baixei o vídeo dele dizendo que o cliente dele, que agora ele disse que foi espancado, tinha dado uma coça no Renato, sabe? Ele mostrou o rosto do rapaz, né, ensanguentado. Agora que ele virou advogado, ele mostrou o rosto do rapaz ensanguentado, tá dizendo que ele foi espancado. No dia anterior, antes de assumir a defesa, e eu baixei o vídeo, gente, ele fez um vídeo dizendo que o cara tinha espancado o Renato, sabe? O contrário. Boa, Sofia. Aguarda essa prova aí, depois você manda pra gente. Pode deixar. Mas, enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Força pro Renato. Força. Pra ele, todos os panos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.